Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais esse estudo da noite de hoje. Nós fazemos parte do CELV, Centro Espírita Luz e Verdade, e fazemos parte do grupo de estudo dos livros da codificação, onde a gente estuda todos os livros da codificação, mais obras póstumas e mais a Revista Espírita. Esse canal é dedicado ao estudo do livro Obras Póstumas, e hoje nós vamos estudar sobre o tema arte, a regeneração da arte pelo Espiritismo. Hoje o nosso amigo Sérgio não pôde estar aqui conosco, a filha dele pegou o vírus, o Covid, e ele está precisando dar atenção a ela. Sérgio, um abraço para você, melhoras aí para sua filha, se Deus quiser vai correr tudo bem, tá? Estamos orando e vibrando por você. Vamos sentir sua falta aqui hoje. A dinâmica do estudo aqui, a gente vai fazer uma leitura inicial, depois a gente faz a prece, então vamos abordar o tema. Luciana, você faz a nossa leitura, por favor? A grande pergunta: e por que me chamais Senhor? Senhor, e não fazeis o que eu digo. Jesus. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 46. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põe-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os tempos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. E assim, querido amigo Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Agradecemos a disponibilidade de todos os irmãos que estão nos ouvindo, nos vendo, vibrando conosco para aprendermos mais um pouco sobre essa doutrina tão edificante, tão esclarecedora em nossas vidas. Querido irmão Jesus, te pedimos, te rogamos que possamos ter um estudo repleto de paz, repleto de ensinamentos, que possamos tentar passar para os nossos amigos todo o ensinamento contido nesse capítulo de forma agradável, de forma simples, mas que possa ser compreendida por todos. Abençoe a todos aqueles, querido irmão Jesus, que nesse momento nos assistem, em especial a nossa irmã Mariana, filha do nosso amigo Sérgio, que tu possas envolvê-la no seu raio de luz, fazendo com que ela sinta todo o seu amor. E também, querido irmão Jesus, a todos aqueles que se sintam, que se encontram nessa situação, com esse vírus, que se encontram acamados, que eles possam também, querido irmão Jesus, receber de ti esse conforto espiritual, essa força espiritual.
Abençoe-nos, querido irmão, e nos dê uma noite agradável, repleta de paz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje, né, vamos falar sobre o tema Regeneração das Artes pelo Espiritismo. Nós vamos abordar o aspecto da técnica da arte, né, mas é bem breve, porque o foco do estudo não é esse. Só para dizer que a habilidade da arte, assim como qualquer outra habilidade que a gente conquiste, requer um esforço, requer uma dedicação. E a gente não consegue aprender essa habilidade em uma única existência, né? A gente geralmente leva diversas existências, diversas vidas atuando, buscando conquistar alguma habilidade. E com a arte não é diferente, né? A gente passa por diversas experiências na vida material e também na vida espiritual, onde o espírito se dedica, se esforça, aprende e adquire essa habilidade da arte. Então, quando a gente vê a arte numa criança que já nasce com esse dom, a gente pode ter a certeza que aquela criança fez uma conquista através desse esforço e através dessa dedicação. A natureza não dá saltos, né? Então a gente precisa ter esse esforço para poder alcançar alguma virtude. Mas o foco do nosso estudo não é sobre a técnica, né? O foco do nosso estudo é a inspiração, a questão da influência, tanto do materialismo quanto do espiritismo na arte. E a gente vai ver a diferença entre essas influências. E aí, começando, nós temos uma citação de Leon Denis no livro Espiritismo na Arte. Leon Denis fala: a arte é a busca, o estudo, a manifestação dessa beleza eterna, do qual aqui na Terra não percebemos senão um reflexo. Bom, por que a gente só percebe um reflexo? Primeiramente, a gente tem que considerar que os nossos sentidos eles são limitados, né? Nossas percepções elas são limitadas. Mas ainda assim, nós conseguimos perceber a beleza que há no quadro do universo, né? Quando a gente contempla as paisagens naturais, um mar, né? o vento, né? atingindo as nossas faces, quando a gente olha para um céu estrelado, quando a gente observa todas as leis materiais interagindo de maneira inteligente, né? para poder manter o equilíbrio do universo, o equilíbrio da vida, então há toda uma beleza por trás desse quadro da natureza. Porém, a gente só está percebendo uma ínfima parte, porque os nossos sentidos materiais eles são bastante limitados, né? E outra coisa que ele coloca aqui ainda, Leon Denis, quando ele fala da beleza, né? Que é a manifestação dessa beleza eterna. Então a gente vê que a beleza ela é também um atributo de Deus, porque não podemos pensar que Deus, sendo soberanamente bom, justo, perfeito, há de produzir algo que seja imperfeito ou que não seja belo. Então, tudo que Deus cria é belo, né? Outra frase de Leon Denis, nesse livro, ele coloca assim: o objetivo essencial da arte é a busca e a realização da beleza. É, ao mesmo tempo, a busca de Deus. Olha que interessante. Ele coloca a arte como a nossa conexão com Deus, como a nossa busca nesse reencontro com Deus. Mas será que hoje, no mundo que a gente está vivendo, a nossa arte ela está fazendo essa nossa reconexão com o Pai? Está nos conectando com Deus, com a espiritualidade superior? Ou será que ela está influenciada pelo materialismo e estamos, na verdade, fazendo o contrário? Então, vamos analisar, né? Quando a gente vê, por exemplo, na música, né, as músicas de mais sucesso, são muitas vezes músicas que têm alguns apelos, às vezes, da sensualidade, alguns apelos de agressividade, né, que muitas vezes causam a euforia dos sentidos, mas não a sensibilização dos corações. Isso no contexto geral. O teatro, quando a gente vê, por exemplo, no teatro, as peças que fazem mais sucesso muitas vezes são comédias, né? Mas comédias que também trazem um apelo da sensualidade, às vezes carregadas de palavrões, de chavões, de ofensas, né? E influenciada, mas também não trazem a reflexão que a gente precisa. Na arquitetura, a gente vê muitas vezes obras apressadas que objetivam o lucro, a maximização do lucro, e não mais aquelas obras onde a gente via os detalhes das estruturas, né, que traziam uma certa reflexão, uma certa impressão aos nossos sentidos, né, que a gente olhava e admirava.
A gente vê cada vez mais isso. Nas pinturas, tive uma experiência uma vez que eu estava indo viajar para São Paulo, a trabalho, né? E lá no MASP, no Museu de Arte de São Paulo, estava tendo uma exposição de arte moderna. E aí, quando eu acabei meus afazeres lá no trabalho, eu fui visitar essa exposição. Aí, quando eu adentrei e vi a exposição, curioso, porque tinha artes bonitas, mas pouquíssimas daqueles quadros que estavam lá expostos tocavam o nosso coração, né? Então, faltava essa sensibilização, né? Na literatura, a gente teve há pouco tempo atrás um livro best-seller que falava, né, de prazeres, né, de masoquismo, e foi um best-seller durante um bom tempo, no mundo inteiro, né? Na arte cinematográfica, a gente muitas vezes tem heróis que são violentos, são filmes que fazem sucesso, nesses filmes de ações. Temos heróis violentos que às vezes matam uma série de pessoas para salvar meia dúzia, né? Ou a gente tem inclusive um grupo de heróis que se autodenominam Vingadores, ou seja, o próprio nome já diz, né, já expressa essa violência, né, da vingança. Então tudo isso, toda essa arte que a gente tem hoje, ela pode até ser motivo de entretenimento, mas com certeza elas não nos conectam a Deus, né? E aí, a gente vai pegar um trecho aqui do Emmanuel, ele fala lá no livro Consolador, ele diz o seguinte, que o artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas, e o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito, e abrindo para todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Então, mais uma vez, aqui no livro Consolador, na questão 161, Emmanuel nos coloca essa questão da arte nos reconectando com Deus. Então, a arte pura, ela é capaz de sensibilizar os corações. Sabe aquele filme que a gente vê, que nos faz refletir, que torna mais acessível a nossa mente as inspirações do alto? Aquele livro que às vezes a gente recebe e começa a leitura e muda o nosso caminhar, a nossa trajetória de vida? Aquela peça de teatro que nos emociona e muitas vezes nos inspira a renovar as nossas atitudes? Aquela música que fortalece o nosso ânimo, né, ajudando a gente a superar as dificuldades, ou nos sensibiliza, né, nos deixando mais acessíveis, mais aptos à inspiração de nosso anjo guardião, né, de um mentor espiritual, né? E então a arte tem esse papel, a arte sublime, a arte pura tem esse papel. Mas o que é interessante é que Emmanuel coloca o artista verdadeiro como médium das belezas eternas. Ou seja, ele recebe uma inspiração que não é só do espírito dele, né? Ele recebe uma inspiração de fontes externas a ele, ou seja, de outros espíritos. E aí, pegando lá, citando aqui Mozart, como é que Mozart definiu a inspiração dele? Ele falava, quando estou bem disposto e completamente só durante meus passeios, os pensamentos musicais vêm a mim em abundância. Não sei de onde vêm esses pensamentos, nem como me chegam. Então, Mozart disse isso, né? Não sei de onde vêm esses pensamentos, nem como me chegam. Beethoven diz também isso. Sei bem que Deus e os anjos estão mais perto de mim, de minha arte. Comunico-me com eles e sem medo. A música é uma das entradas espirituais às esferas superiores da inteligência. Então, essas duas citações estão nesse mesmo livro de Leon Denis, né, O Espiritismo na Arte. Então, a gente vê que tanto Mozart como Beethoven estavam cientes e conscientes que havia uma inspiração que eles não sabiam de onde vinha. Beethoven ainda fala que vinha das esferas superiores, das esferas espirituais. Mozart não sabia definir de onde vinha aquele pensamento, mas eles sentiam essa inspiração e se conectavam com ela, né, promovendo a arte sublime que eles promoveram. Então, a arte ideal é também uma forma de prece, que nos faz entrar em sintonia com os amigos espirituais. E é com a inspiração desses amigos que os artistas produzem essas obras belas, né, divinas, obras que nos auxiliam na reconexão com o nosso Pai Criador, né? E se a gente for falar, por exemplo, de Jesus, né, o artista mais sublime que a gente já teve aqui na Terra,
a gente vai falar daquela poesia, da poesia das bem-aventuranças, né? Que é a poesia mais perfeita e mais sublime que já tivemos conhecimento aqui na Terra. Não existe poesia mais bonita do que a poesia das bem-aventuranças. Então, o Espiritismo, ele vem abrir para nós novas perspectivas com relação à arte, novos horizontes, uma fonte inesgotável de inspiração. Então, com o Espiritismo, nós podemos, por exemplo, o artista pode se inspirar no tema da imortalidade da alma, nas penas e gozos futuros, no intercâmbio entre a vida material e a vida espiritual, na trajetória evolutiva do espírito, nas suas dores, nas suas dificuldades, nas suas superações. Imagina a gente ter um cenário, daqui a um tempo, onde toda a arte no mundo esteja voltada para o bem, para a caridade, para a conexão com Deus. Onde a gente, por exemplo, tem acesso a ver filmes bem produzidos, por exemplo, de um livro Paulo Estevam, ou de um livro Renúncia. Imagina que filme tocante seria para nós. Então, quando toda a arte estiver propagada, essa arte ideal estiver propagada pelo mundo, pela Terra, e esse momento está chegando, nós vamos estar em permanente contato com a espiritualidade superior. Porque em todo lugar vamos nos inspirar dessa fonte sublime, dessa beleza eterna, cuja fonte primária é Deus. E se a gente for no livro Devassando o Invisível, de Ivone Pereira, lá tem um trecho de Frédéric Chopin que ele diz assim, que ele declarou que, salvo as resoluções posteriores, pretende reencarnar no Brasil, país que futuramente muito auxiliará o triunfo moral das criaturas necessitadas de progresso, mas que tal acontecimento só se verificará do ano 2000 em diante, quando descerá à Terra brilhante falange com compromisso de levantar, moralizar e sublimar as artes. Não poderá precisar a época exata. Só sabe que será depois do ano 2000 e que a dita falange será como que capitaneada por Victor Hugo, espírito experiente e orientador, capaz de executar missões dessa natureza. Olha só, né, o que tem lá no livro Devassando o Invisível, que a gente vai ter uma falange de espíritos reencarnando com esse propósito de alavancar a arte da humanidade, assim como a gente já teve no passado, na época da Renascença, onde vários espíritos artistas reencarnaram com o propósito de alavancar, de trazer a arte. Também depois com os cientistas, na época do Iluminismo. E agora, de novo, a gente vai ter essa onda de artistas reencarnando na Terra, Frédéric Chopin e outros mais, para poder alavancar a nossa arte, para poder trazer essa arte ideal, essa arte do espírito. Ainda lá no Consolador, no livro de Emmanuel, no Consolador, questão 168, e aí já vou passar a bola para você, Luciano, para você adentrar no tema, tem uma outra citação de Emmanuel, que ele fala que no além é com o concurso da arte que se reformam os sentimentos mais impiedosos, predispondo as entidades infelizes às experiências expiatórias e purificadoras. Ou seja, a arte também é utilizada no além, também é utilizada no mundo espiritual, para poder sensibilizar os corações e prepará-los para a vida e as experiências na matéria. Olha que interessante. E a gente vê muito isso nos livros de André Luiz, né? Quando ele fala, por exemplo, lá no livro Nosso Lar, quando ele fala do setor lá de planejamento reencarnatório, ele fala lá dos modelos humanos, dos corpos humanos, ele cita toda a beleza e todo o respeito que há com esses modelos, onde os espíritos estudam e veneram esse modelo, porque ele é responsável pela nossa evolução aqui na Terra. Ele fala também dos encontros de arte, né, que existem nas praças do nosso lar, né, e uma série de músicas. Então, ele fala de uma série de coisas, né, que muito nos interessam, mas eu vou deixar a Luciana continuar, porque já estou entrando no tema dela, né, Luciana? Antes de você continuar, Luciana, deixa eu só dar boa noite aqui para as pessoas, né, para a Ana Cláudia, o Sérgio, nosso companheiro, tá nos assistindo, a Regiane Lima, a Eliane, o José Costa, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. E o Sérgio deixou um comentário. Existe uma experiência da molécula da água de como ela reage com a boa música de Masaru Emoto.
ela age diretamente nessas moléculas, e lembrando que o nosso corpo é de maior parte de água. Então, assim, eu vi essa experiência, né, ele coloca algumas músicas, alguns tipos de música, e essas músicas elas refletem na estrutura molecular da água, assim como o pensamento, né? Então, isso também impacta no nosso organismo, né? Porque nosso corpo é feito de água, né? Não só feito de água, mas a maior parte é feito de água, né? Bom, Luciana, eu vou passar para você agora. Boa noite a todos. Bom, dando continuidade até no que o Humberto agora, né, comentou, essa questão 68 do livro, né, O Consolador, ela traz para a gente uma conexão, né, interessante, porque ela vem falar para a gente que os espíritos desencarnados, eles também cuidam desses valores artísticos, né? Emmanuel vem dizer que todas as expressões de arte na Terra representam traços da espiritualidade, né? Então, muitas vezes, quando a gente olha algo aqui na Terra, a gente acha que isso, né, nossa, é novidade, é uma coisa assim, é um belo, uma arte assim, inimaginável, com tanta delicadeza, quando, na verdade, muitas das vezes, é só uma cópia do que a gente tem no plano espiritual, né? É uma cópia material que a gente tem aqui do plano fluídico, né? Do plano espiritual. E aí a gente tem um exemplo disso no livro de André Luiz, Os Mensageiros. Quando o Humberto falou do livro nosso lá, eu até respirei aliviada. Eu falei, ele não vai falar o meu exemplo. Mas brincadeiras à parte, né? À parte, o livro Mensageiros tem no capítulo 16, né? Quando André Luiz está lá caminhando, né? Com uns amigos, né? Com os mentores espirituais, que no caso é Alfredo, Ismália e Aniceto, ele se depara com uma imagem, com uma tela, né? E uma tela muito conhecida, que falava sobre o martírio de São Dinis, né? Que foi uma pessoa, foi um cristão, né? E que foi morto, né? Com a sua cabeça decepada e tal. E foi uma tela, né, um quadro muito famoso, né, é um quadro muito famoso na Europa, na França, e André Luiz, ele se depara com aquela tela e comenta, né, que ele já tinha visto aquela tela, e o livro, Os Mensageiros, ele foi escrito, lançado, no ano onde que estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, né, então, André Luiz, ali naquela confusão, né, eu lembro de ter visto isso né, quando encarnado. E aí ele puxa da memória e realmente se lembra, né, inclusive do pintor, né, da tela. E aí fala, nossa, mas essa cópia é uma cópia muito fiel do que eu vi na Terra, né, quando encarnado. E aí os mensageiros, né, falam para ele que, na verdade, a cópia é a que está na Terra, né? Então, assim, a original, ela foi desenhada numa colônia espiritual situada na França, e o pintor, um pintor francês, Bonnat, ele, através do desdobramento, né, do sono, ele visitou nessa colônia espiritual e lá ele conseguiu visualizar aquela tela, né, impressionante, que é uma tela, né, bem impactante. E daí ele, quando acordou, disse que teve um sonho e tal, e começou a pintar com muito afinco aquela tela. Então, na verdade, né, aquela tela que Bonnat pintou, na verdade, nada mais foi o quê? De um sonho que ele teve, né? Um sonho que a gente sabe que quando a gente sonha, a gente, né, se transporta, né? A gente se desdobra e visita vários lugares, né? E ele teve, né, esse contato com essa tela de um pintor, né, desencarnado numa colônia espiritual na França. Então a gente começa, né, a pensar em muitas questões, né? Até que ponto a gente pode dizer que aquela obra-prima, aquela arte pertence ao mundo material,
né? Pertence a mim, né? Até que ponto, né? Então, quando a gente começa a entender a influência espiritual, a entender que aqui o planeta Terra nada mais é do que uma cópia imperfeita do mundo espiritual, a gente vai entender que a gente tem que ser humilde, né? Em reconhecer que nós somos simples intermediários, né? É claro que a gente não pode deixar de dar, né, o merecimento a todos os belos artistas, né, que nós temos, mas a gente também não pode esquecer que por trás de tudo isso há sim uma influência espiritual, há sim uma intuição, uma vontade, né, do plano espiritual para que a coisa aconteça. E aí a gente falando sobre a arte, a gente vem também ver que, assim, a arte e o espiritismo, né? O espiritismo, ele tem os seus meios de comunicação para divulgar a filosofia espírita, né? A gente tem as conferências espíritas, a gente tem os congressos, a gente tem as palestras, os estudos, a gente tem os meios de comunicação para divulgar a doutrina espírita. Mas a arte, ela veio mostrar também que é possível, através desse outro elemento, essa comunicação, essa divulgação do espiritismo. A gente vê nas casas espíritas o trabalho com teatro, como o Humberto já comentou, a gente vê a arte na poesia, a gente vê a arte em tantos livros espíritas que a gente tem, que a gente pôde ter contato com o plano espiritual sem estar presencialmente lá, ou não, né, ou estando, né, mas enfim, através da leitura, né, a gente, dos nossos belíssimos escritores espíritas, a gente pôde ter o contato e ter o conhecimento de como é uma colônia espiritual, quando a gente vai ver lá André Luiz, né, no livro Nosso Lar, a gente tem o conhecimento de que às vezes é necessário que a espiritualidade nos remova, né, nos encaminhe até esses locais para que a gente tenha esse conhecimento, como foi com Chico, né, para que ele entendesse, pudesse, ao escrever, né, ao psicografar o livro Nosso Lar, ele entendesse como era a característica da colônia espiritual Nosso Lar. Ele foi em desdobramento, conhecer a colônia, através da Igorina Cunha, né, no livro, ela coloca lá, é colocado, que Chico foi até o local para conhecer, e assim, o ar de maravilhoso que ele tinha com aquela toda aquela construção, com todos aqueles detalhes, né, que também repletos de arte, né, enfim. Então, assim, quando a gente dimensiona isso para o plano espiritual, a gente consegue perceber em pequenas atividades a influência na divulgação do espiritismo, né? A gente vê no próprio bazar das casas espíritas quantos artistas nós temos, né? Que fazem artesanato, quanto que isso não divulga o trabalho também do espiritismo, quanto que isso não enobrece, né, o espiritismo. Então, assim, em cada movimento dentro da casa espírita, a gente consegue perceber que existe, né, arte, né, seja no coral, como o Humberto já falou, né, antes, que a música, né, o Sérgio colocou muito bem aí a questão das moléculas da água, quer dizer, se somos eu não sei quantos porcentos de água, né, que a gente tem no corpo, mas com certeza, se a gente tem uma boa quantidade de água, que é capaz né, mexer com as moléculas de um copo d'água, imagina com a gente, né? Então, assim, a importância que a arte tem, né, na nossa vida, e a importância que a gente deve dar para ela junto ao espiritismo. Tem uma pergunta no livro também que o Humberto já citou, O Consolador, que fala assim: todo artista pode ser também um missionário de Deus, e Emmanuel fala: os artistas
como os chamados sábios do mundo, podem enveredar igualmente pelas cristalizações do convencionalismo terrestre, quando nos seus corações não palpita a chama dos ideais divinos, mas na maioria das vezes têm sido grandes missionários das ideias. Então, quando Emmanuel coloca isso, ele coloca com uma assertividade, né? Porque às vezes a gente vê que temos um potencial enorme para o bem, né? Para utilizar aquela ferramenta para o bem. E às vezes, pelas questões do convencionalismo, né? Pelo nosso primitivismo, nós colocamos isso para um outro lado, né? Que não é na propagação do bem, não é na propagação sublime, né? Então, Emmanuel faz essa observação, né? Que às vezes, como também no livro Obras Póstumas coloca, né, a degradação da arte, no sentido da gente olhar para o lado material, né? Ah, não, isso aí é uma coisa que tem um retorno muito bom, então vamos por esse lado. Mas, assim, qual é a real finalidade, né? Qual é o real objetivo daquela arte, né? É produzir o quê? Qual é o nosso final pretendido ali, né? Então, essa pergunta, ela tem que estar sempre pertinente, né? Em nossos pensamentos. O que nós queremos alcançar com aquela arte, né? Porque é uma ferramenta que nós temos, né? E que podemos usar para o bem ou para o mal, né? Mais à frente, a gente também tem uma outra pergunta, que também tem um comentário lá, né, no Obras Póstumas, que fala, né, como eu citei antes, da decadência das artes, né, que é o resultado inevitável da concentração dos pensamentos sobre as coisas materiais. A concentração essa que, por sua vez, é o resultado da ausência de toda fé, de toda crença na espiritualidade do ser. Então, essa decadência, até que o Humberto já colocou um pouco antes, é que a gente fala aqui quando Emmanuel toca nesse assunto, né? Para que a gente seja um missionário de Deus no âmbito das artes, é necessário que a gente coloque a arte no seu devido valor, né? No seu devido lugar, né? Outra pergunta também que tem no livro Consolador, que fala também sobre as artes, se existem de fato uma arte antiga e uma arte moderna, né? Porque às vezes a gente se pergunta, mas a arte, ela também tem que evoluir, ela também tem que, não pode ser a mesma coisa que há séculos atrás, né? E aí o Emmanuel responde, a arte evolve com os homens e representando a contemplação espiritual de quantos a exteriorizam, será sempre a manifestação da beleza eterna, condicionada ao tempo e ao meio de seus expositores. E aí, mais à frente, ele pondera, né, que se existe hoje grande número de talentos com a preocupação excessiva de originalidade, dando curso às expressões mais extravagantes de primitivismo, esses são os cortejadores irrequietos da glória mundana, e que, mais distanciados da arte legítima, nada mais conseguem que refletir a perturbação dos tempos que passam, apoiando o domínio transitório da futilidade e da força. Eles, porém, passarão como passam todas as situações de um cataclismo, como zangões da sagrada comédia Beleza Divina, que, em vez de espiritualizarem a natureza, buscam deprimi-la com as suas concepções extravagantes e doentias. Então, aqui, Emmanuel faz essa ponderação, né? Sim, de fato, existe arte em todo o tempo, uma arte antiga, uma arte nova, mas com a seguinte ponderação, a preocupação excessiva, né, que as pessoas têm com a originalidade, com as coisas extravagantes, né? Então, onde que aí está a ligação com Deus, né? Onde aí está a ligação com o belo, né? Então, quando Emmanuel faz essa observação, a gente para até para refletir no que a gente tem assistido, né? No que a gente tem visto. Agora, há pouco Humberto até falou, né? Dos Vingadores, né? Quer dizer, fazem maior sucesso. E aqui em casa faz sucesso, né? Tem um filho de 4 anos, então ele se acha, né? Eu falei também, tá, Luciana? Eu também vejo. Oi? Eu Oi? falei que eu também vejo o filme. Não mas assim, a gente refletindo, quando a gente assiste, a gente fica, né? Olha assim, acha até
né, pesado, porque realmente, para você ser, como, né, a gente tem visto ultimamente na mídia, para você ser um super-herói, você não precisa de capa, né? Você não precisa de espada, você não precisa de martelo, enfim. Então, assim, a gente se reportar ao que a gente procura assistir como arte, né? Porque se a gente começar a pensar que nós estamos envolvidos numa sintonia, né, com relação àquilo que a gente vê, aquilo que a gente assiste, né, aquilo que a gente lê, a gente leva com a gente, né? Tanto é que é uma das recomendações que antes da gente dormir, a gente lê o que é uma página tranquila, né? Porque isso com certeza no nosso inconsciente afeta. Então, assim, até que ponto nós estamos também assim com essa conexão, né, com a arte espiritual, né, com essa arte divina, com essa arte sublime, né? E também, assim, Luciano, E outro aspecto, assim, é a questão de o que a gente está oferecendo para as crianças, né? Porque as crianças uhum, crescem com essa referência, né? Do herói que espanca, do herói que violenta, né? Então, sim, será que essa é a melhor referência para as nossas crianças? Né? Então, a gente sim, busca outras referências, né? Como você falou, o herói não precisa de espada, não precisa de superpoderes, né? é Então, quando a gente verdade. começa a passar outro tipo de referência, como sim, esse herói, aquele que mais serve, né? Aquele que doa, né? Aquele que age com educação, né? Aí a gente começa a mudar, né? De fato, o núcleo familiar, e do núcleo familiar isso vai transformando a sociedade. É verdade, é verdade. E a gente, assim, não é. A gente também falha, né? A gente tem que se analisar, se auto-vigiar, né? Porque no momento ou outro a gente acaba se conectando, às vezes, com uma arte que não é uma arte sublime, né? E André Luiz, no livro Conduta Espírita, ele fala que colaborar na cristianização da arte sempre que lhe seja, sempre que se lhe apresentar a ocasião, né? Então, assim, no meio espírita, a gente vê muito isso, né? A divulgação de arte no movimento espírita, e a gente vê a participação assídua, né? De muitos frequentadores, de muitos adeptos, né? À doutrina espírita, e isso é muito importante, porque através da arte você leva o ensinamento espírita, você leva o conhecimento do espiritismo. Em várias peças espíritas, numa delas eu pude, estava até conversando nos bastidores com o Beto, numa delas eu até participei, né, isso quando eu tinha uns 17 aninhos, faz um pouquinho de tempo, e foi na peça 2000 anos, né? Então, assim, como eu pude compreender o livro, né, através da peça, como eu pude entender, né, toda aquela história que envolvia, né, e graças muito ao trabalho teatral, né, da peça espírita. Então, a gente vê muitos trabalhos na arte, né, da arte espírita, levando conhecimento, né, levando os ensinamentos do espiritismo, da vida após a morte, né, do perdão, do amor ao próximo, né, e tudo isso dentro do contexto espírita, né. E André Luiz continua falando que a arte deve ser o belo criando o bem, né, olha que a gente acabou de falar, né, quer dizer, ela deve ser o belo criando o bem, né, a arte jamais deve ser o belo criando o mal, jamais, né. E ele ainda continua: repelir sem crítica azeda as expressões artísticas torturadas que exaltem a animalidade ou a extravagância. O trabalho artístico que trai a natureza nega a si próprio. Burilar incansavelmente as obras artísticas de qualquer gênero. Melhoria buscada, perfeição entrevista. Preferir as composições artísticas na íntegra, né? E a arte, ela enobrece, ela entende o poder do amor, né? Então, quando você trabalha com a arte sublime, você entende que nela contém o que? O amor, você quer o melhor, quer levar o melhor, né? Que contém, né, naquele ensinamento. Então, ele ainda continua ponderando que a gente tem que examinar com antecedência, né?
tudo que contém na arte espírita, para que a gente possa levar o conteúdo mais belo possível, né? Que a gente possa levar a paz, levar o amor, levar a consolação. Então, tudo isso a gente tem que observar enquanto arte espírita, né? E não esquecer, né, do que a gente citou antes, que a arte e o mundo espiritual, eles estão interligados o tempo todo, né? Nesse livro que o Humberto citou, do Leon Denis, ele fala muito isso, né? Ele fala muito dessa conexão do divino, dessa conexão do plano espiritual, né? Auxiliando o tempo todo as artes, né? No plano físico, né? E fala também dessa importância, né? Do espiritismo abraçar, né? A arte, né? Porque através dela a gente consegue divulgar o espiritismo. E para a gente finalizar aqui, não sei se o Humberto quer falar mais alguma coisa. Não, pode terminar, depois eu comento. Tem uma poesia, né, que eu achei bem bacana, né, já que a gente está falando de arte, de Alta de Souza, está lá no livro Correio Fraterno, de Chico Xavier, que fala assim, o tema é, no livro d'alma, se tens fé, não te aflija a noite escura, ao coração que a lágrima domina, ele estende, amoroso, a sua mão divina, e abre as portas da paz, risonha e pura. Alivia a aspereza da amargura, e sobre as trevas de miséria e ruína, acende nova estrela matutina, na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos, sob a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. Eu achei essa poesia, ela encaixa perfeitamente com o que a gente colocou, né, aqui, que ela, assim, vem trazer o quê? Uma palavra de consolo, né? Ela vem trazer um afago ao coração aflito, né? Então, toda vez que a gente se reportar, né, a uma arte, essa tem que ser a sensação, né? Ela pode ser uma comédia, nos faça rir? Pode, claro, sem problema algum, mas é aquela comédia que você sai, assim, com a sensação de que foi bom, porque riu, claro, rir é muito bom, né? Mas que tenha um ensinamento, né? Que tenha um direcionamento. Então, toda vez que a gente ouvir uma música, a gente tem que pensar, nossa, o que essa música me tocou, né? Por que ela me tocou, né? Em que sentido, né, ela me tocou? Quando a gente for fazer uma leitura, a mesma coisa, né? Assistir uma peça teatral, né? A gente aqui, longe da gente querer dizer que você não pode assistir um drama, um terror, um filme, né? É claro que a gente assiste, claro que a gente, né, lê uma coisa ou outra que tem, assim, um cunho que não propague, né, essa arte da qual a gente está falando, mas que a gente comece a mudar um pouco os hábitos, se é assim, né? Que a gente possa se conectar mais com essa arte divina, né? Que a gente possa, assim, buscar essa arte até para nos elevarmos moralmente, né? Para que a gente possa sentir mais Jesus, mais Deus, mais a espiritualidade próxima, né? Então, quando eu li e pesquisei essa poesia, eu queria mostrar o quanto é bom a gente ler uma coisa que nos traz esse afago, nos dá esse consolo. Às vezes, num momento triste, às vezes a gente precisa até para ler para alguém, né, mentalizar alguém que esteja passando por um problema. Então, tudo isso, quando a gente coloca a arte, né, sublime, com foco no bem, com foco no amor, a gente consegue se elevar, a gente consegue trazer para a gente uma outra atmosfera, né? A gente consegue ter uma outra vibração que não
a perturbação, a agitação, a melancolia, ou às vezes aquela leitura muito carregada, que a gente fica apreensivo, fica tenso, né? Então, que a gente possa, né, fazer essa conexão que é importante, né? Foi como eu falei, a gente aqui não está dizendo que ninguém tem que ler mais nada, né, nem assistir mais nada, não é isso. Mas a gente entender qual é a verdadeira arte que nos coloca, né, próximos ao que é o sublime, o que é a arte sublime, o que é a arte divina, né? É nesse intuito da gente tentar compreender e, se possível, nos esforçarmos, né, para a gente se conectar cada vez mais com essa arte, né? É isso. Eu vou botar aqui uma mensagem do Sérgio, que ele falou que na nossa casa nós tínhamos um grande poeta, o Amadeu Ferretti, e hoje existe uma casa espírita com o nome dele, e ele teve o prazer de compartilhar os trabalhos com ele. Bacana, Sérgio. No próprio Luiz, a gente tem um grupo de arte, que é o Grupo de Arte Amadeu Ferretti, né? E o GAF, ele faz, né, algumas... trabalha com música, teatro, poesia, e aos domingos, tem um domingo por mês que eles comparecem, né? Eles fazem a apresentação musical, às vezes de poesia, e é muito interessante, porque essas reuniões são muito especiais, né? Parece que o ambiente fica mais saturado dessa arte, né? E a gente fica com o coração ainda mais sensível para poder absorver aquela mensagem, para poder estar em sintonia ali com o estudo, né? Então, é bem legal. E também, outra coisa interessante, quando a gente faz aquele trabalho, quando a mocidade faz o trabalho lá das entregas de moradores de rua, do lanche, vai também o grupo tocando violão, cantando uma música, e a gente vê como isso é importante, né, para manter a sintonia, para poder ajudar a sensibilizar alguns corações, né, e é uma experiência muito interessante, que é da arte através da música, levando consolo, levando a esperança, né, levando a alegria para alguns corações. Então é isso, a questão da arte é também questão de sintonia, né? Com o que a gente está sintonizando. Com uma arte que vai nos elevar o pensamento, o nosso padrão de vibração espiritual, ou com uma arte que vai, na verdade, nos rebaixar, né? Ou vai manter o nosso padrão de pensamento vibrando numa sintonia material apenas, né? Então é aquilo que a Luciana falou, a gente pode experimentar essas coisas, mas a gente tem que fazer escolhas. E essas escolhas trazem responsabilidades em cima daquilo que a gente está escolhendo, né? E é óbvio que eu posso ver um filme dos Vingadores, por exemplo, né? Mas eu tirando ali dali lições que sejam importantes para mim o dia a dia, reflexões, não necessariamente só focar na ação, né? Que às vezes tem trechos de conversas, de diálogos que são importantes, que podem ser importantes, uma reflexão, né? Então, tem muita coisa interessante, né? Mas é isso, é questão de sintonia, né? A arte, que é a arte divina, que provém da espiritualidade superior, sempre tem por objetivo levar a esperança, levar o consolo e nos reconectar com o nosso Pai, né? Com Deus, nosso Criador. Sempre tem esse objetivo. É como Leon Denis disse, né, no livro, né, que o Humberto citou, Espiritismo na Arte. Ele fala que o Espiritismo ele vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem fim, né? Então, assim, o Espiritismo, além de tudo que nos traz, né, além de todo o ensinamento, além de todas as respostas, né, para as nossas questões, nossas divagações, ele ainda vem abrir portas para a arte, né, para que a arte ela possa tocar nossos corações, que ela possa nos levar, né, a conhecer aquilo que a gente, em estado de vigília, né, acordados, a gente não tem conhecimento, né, que é o mundo espiritual, que toda a estrutura que existe quando a gente está em desdobramento do sono, quando a gente sonha, né? Então, além de tudo isso que o Espiritismo nos mostra, ele ainda veio trazer a arte, né, para alcançar mais, ir mais além, né, digamos assim. Porque ela traz novos temas também que podem ser abordados, né? Se a gente pensar, por exemplo, na pessoa que é materialista, puramente materialista, ela acaba não trazendo alguns temas, como a gente citou aqui, da imortalidade da alma, da relação do mundo espiritual com o mundo material. Ela fica focada apenas nas representações materiais.
né? Depois a gente tem, por exemplo, a parte cristã, que já traz alguns outros aspectos, né, do cristianismo. A gente teve, por exemplo, na Idade Média. Aí agora, na Renascença também. E com o Espiritismo a gente traz outros tópicos, outros temas, né? São esses temas que você vê a evolução do átomo ao espírito, né? Do átomo ao anjo, né? A gente vê a evolução dos sistemas planetários, da criação, né? Enfim, são muitos tópicos e muitos temas que também ajudam para você poder expressar essa arte espiritual, né? É claro que a gente vê, né, como você falou, né, na arte cristã, a gente vê que toda a arte ela teve a sua importância, né? Até porque para que a gente entendesse muita coisa, né, as pinturas elas foram fundamentais para que a gente pudesse entender a história, né? Mas assim chega um ponto em que aquilo, a questão só dos quadros da época, as esculturas da época, elas não são mais suficientes para poder externar a arte, né? Porque, como você falou, né, Humberto, o Espiritismo ele veio mostrar novas possibilidades, né? Então, a gente pôde ver que, assim, tem um quadro pintado daquele Jesus crucificado, mas tem uma escultura, né, daquele Jesus crucificado, mas tem o Espiritismo nos mostrando através da arte que a alma é imortal, né, que através da arte a gente entender que Jesus, ele veio nos trazer o quê? O Consolador, que é a doutrina espírita. Então, assim, tudo é dado ao seu momento, né? Foi o momento que a gente precisou, sim, ter, através da arte cristã, ter o conhecimento, né? Conseguir visualizar determinadas cenas, mas chega um momento que a gente tem que andar, seguir, avançar, né? E o Espiritismo nos trouxe essa possibilidade. É verdade. Bom, vamos ver se tem mais algum comentário aqui. Não temos. Vamos então finalizando. Você tem mais algum comentário, Luciana? Não, somente. A gente ainda vai abordar mais esse tópico da arte, né? Porque a gente ainda vai falar sobre música, né? Daqui mais para frente tem dois estudos ainda sobre música, né? Então a gente ainda vai voltar nesse tema. Então agradecemos a presença de todos, né? Desejamos a todos uma ótima semana, que Jesus abençoe a todos nesse momento, que possa iluminar os seus corações, as nossas vidas e nos fortalecer. Porque como disse Maria de Nazaré, tudo passa. E esse momento também há de passar. O importante é que a gente faça as nossas reflexões e tiremos os aprendizados, as lições que a gente precisa tirar. Cada um tem uma lição para tirar desse momento. E desejar ao nosso amigo Sérgio, que hoje não possa estar conosco, muita força aí para você, para sua família, e uma breve recuperação para sua filha. Manda um abraço para a Mariana, tá bom? Então vamos fazer nossa oração aqui para a gente poder estar finalizando o estudo. Senhor Jesus, mestre, amigo e amado, agradecemos pela oportunidade desse estudo, que eleva nosso pensamento, que eleva as vibrações da nossa alma, e que possamos, Senhor, nos esforçar para mantermos assim, conectado com a espiritualidade que nos fortalece, que nos auxilia e que nos ampara em nossas vidas. Pedimos ao Senhor amparo a cada um dos corações que estejam aflitos, que estejam sobrecarregados, que possam buscar em Ti o alívio, o consolo, a renovação da esperança e da fé nesse momento. Que a paz possa ser com todos hoje e sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Uma boa noite a todos e uma boa semana. Fiquem Boa com noite. Deus.